Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com o professor André Paes de Almeida, que ao longo da semana ministrou na TV Justiça o curso Estabilidade e Rescisão. São 5 aulas já na área do direito trabalhista. E aí nós temos aula 1, Estabilidade 1, Estabilidade 2, foi o tema da segunda aula número 3, Justa Causa, aula de número 4 foi a rescisão indireta. Até que está correto, né? Estou seguindo o roteiro direitinho, né, professor mesmo, André? Perfeito. A quinta aula, tipos de rescisão e aviso prévio e seus efeitos e a nova sistemática. Bom, professor, que é inclusive, segundo alguns, Terra da Garoa, essa eu acho que já está mais pacificado. Agora também Terra do Trabalho. É verdade. Agora, eu acho que São Paulo hoje em dia é uma terra muito boa para se trabalhar. Eu que sou paulista, né, nasci lá e cresci a vida inteira lá. Outro dia estava até em Santa Catarina, minha esposa é de Santa Catarina, né? Eu estava lá em Florianópolis com a minha sobrinha e ela perguntou para mim, a minha sobrinha que morou já em várias cidades, pequenininha, tem 8 anos, a Isabela, e a Isabela perguntou para mim, porque o pai dela, delegado, mandavam para um lugar, para o outro, ela falou para mim, falou assim, André, onde você nasceu? Eu falei, em São Paulo. E onde você morou já? Eu falei, São Paulo. Mas onde mais? Eu falei, São Paulo. Mas São Paulo, mas só São Paulo? Eu falei, só São Paulo, Isabela. Não teve jeito. Mas, olha, eu ao longo dos meus 8 anos de idade já morei em boa parte do Brasil. Ela não te respondeu, não comentou. Ao longo de toda essa minha experiência, ela já tem muito mais experiência do que eu. Eu acabo viajando o Brasil inteiro para aula, né? Dou muita aula, pós-graduação, essas coisas todas. Mas só morei em São Paulo. Nasci em São Paulo e cresci na Terra da Garoa. Sou paulistano nato. Agora, isso na capital? E o estudo também foi na capital? O estudo todo foi na capital. Eu fiz faculdade na capital. Na verdade, eu fui muito fomentado pelo direito pelo meu tio, o Amador Paes de Almeida, que é um dos grandes magistrados aí, hoje aposentado no direito do trabalho. Para mim, paradigma absolutamente insuperável, não só como jurista, como juslaboralista, mas também como pessoa, porque é um cara sensacional a quem eu devo aí praticamente toda a minha carreira profissional e gostaria muito de agradecê-lo aqui. Serviu de inspiração, inclusive na escolha da própria atuação, que é o direito do trabalho. Gozado, você sabe que num primeiro momento, o Amador ele me influenciou muito na área do direito. Mas ele não quis se influenciar muito na área de direito do trabalho. Mas isso acabou se tornando algo muito natural na minha vida profissional. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar pelo direito do trabalho, eu cheguei a fazer estágio com ele no tribunal em São Paulo e realmente gostava muito da área. Comecei a fazer estágio no 2º ano de faculdade e gostava muito da área mesmo. Fiz estágio com ele no tribunal, depois eu fiz estágio no escritório de um advogado, também professor, Dr. Paulo Sucar, mas na parte empresarial. E eu enchi a paciência dele, falando, não, pega alguma coisa trabalhista, pega alguma coisa trabalhista. Então, isso acabou sendo muito natural na minha profissão. Acabei gostando mesmo dessa área trabalhista e me desenvolvendo para ela. E aí, com o auxílio do Amador, ficou tudo muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, com uma cobrança muito grande. Maior, né? Lembro muito que ele me ligava e falava o seguinte, durante a faculdade, se acontecer isso na audiência, o que você vai fazer? Eu falava, vou fazer isso. E se o juiz responder isso? Aí eu faço isso. Mas e se ele não deixasse eu fazer isso? Ou seja, era uma cobrança muito maior, mas me valeu muito, me vale muito. Mas aí essa cobrança acabou, como você mesmo disse, valendo e aí traz, né, claro, uma responsabilidade sua também, até para dar um retorno a essa... né? Não tenha dúvida, é aquele negócio que a gente costuma dizer, né? O sobrenome Paes de Almeida, sim, não há dúvida que me abriu portas. Mas, como diriam alguns amigos, você tem pedigree. Então toma cuidado com o que você vai fazer. Né? Manter esse nome que meu tio custou tanto para tê-lo. E eu acho que, graças a Deus, venho conseguindo aí, ao longo do tempo, com a minha advocacia, com a minha área docente, que também é muito forte. Hoje em dia, boa parte do meu tempo, tenho pessoas competentes que me ajudam muito no escritório. Porque se não fosse assim, eu não teria como ter um escritório. Porque a docência me toma muito tempo. Os livros me tomam muito tempo. Hoje eu estou aí com algumas obras no mercado que tomam muito tempo, não só para a elaboração delas, como também para a atualização dessas obras, o que exige um estudo basicamente diário com relação a isso. E você sabe que a Justiça do Trabalho, ela muda muito.
né? Há pouco tempo atrás nós tivemos mais 5 súmulas, o ano passado mais 5, ou seja, de um ano para cá nós tivemos 10 súmulas novas, orientações jurisprudenciais novas, e tudo isso faz com que você fique ali, mesmo porque o teu aluno te cobra isso. É verdade. O aluno, na verdade, ele trabalha com um outro semi-professor, ou até mesmo professor, que é o Google, né? Então, às vezes... Exatamente. É verdade. É verdade. O aluno te cobra muito isso. Esse negócio do Google hoje, com esse negócio da internet, eu que dou aula num curso preparatório em São Paulo, que tem mais de 500 unidades no Brasil inteiro, você imagina, você dá aula num curso, muitas vezes, para 3, 4, 5 mil pessoas no Brasil inteiro. E se você não está atualizado, o pessoal, né, efetivamente, ele te cobra isso. No final da aula chega a pergunta, professor, mas e essa súmula nova? Professor, mas e aquele texto de lei novo? E ainda mais, como eu te falei, no direito do trabalho, né? As relações trabalhistas, elas se alteram, se modificam muito constante. Eu acho, inclusive, é por isso que nós não temos um Código do Trabalho. Nós não temos e não podemos ter um Código do Trabalho, porque você viu tanto que demorou para mudar o Código Civil antigo, tinha quase 100 anos. Um Código do Trabalho com essa atualização, a gente não pode demorar tanto, porque de fato a gente precisa de uma atualização bem maior para que a gente possa efetivar as relações laborais da maneira como ela deve ser feita. A velocidade da comunicação é grande, mas a forma de trabalho... No primeiro momento pode-se pensar que é antiga, mas não, ela está mudando também essa relação. Está mudando. A prova disso, uma lei que nós tivemos agora no finalzinho de 2011, que alterou o artigo 6º da CLT, o parágrafo único, que fala do trabalho remoto. Você imagina aquele trabalhador que vai para casa e continua no e-mail, continua na internet. Ele, continua no celular. Essa comprovação hoje, fala o artigo 6º, parágrafo único da CLT, que pode ser feita e se equipara a uma subordinação jurídica. Se você comprovar que você estava às 9, 10 horas da noite na sua casa mandando e-mail para o trabalho, seu empregador tem que lhe pagar como hora trabalhada, como se você estivesse dentro da empresa. Você vê, esse texto é de agora. Esse texto é realmente recente e faz com que essas rotinas trabalhistas venham, como diz o próprio parágrafo único do artigo 6º, os meios telemáticos, eles já funcionam como meios de prova para que você comprove que estava trabalhando para o empregador. É verdade, ou seja, como eu disse, como a comunicação está mais rápida, mais veloz, e aí nós temos essa comunicação também na área do trabalho, que como você bem já exemplificou aqui, a questão do e-mail. Claro, nenhum trabalhador ia para o seu serviço, chegava lá, ficava escrevendo cartas para poder postar para ir para o trabalho. Não, hoje é um e-mail, manda ali, e aí está inserido nas como funções, jornada. Provavelmente nas funções. Né? Exatamente, como jornada de trabalho. Né? Acho que isso deve ser levado em conta até com uma certa reserva. Né? Eu não posso admitir também que o meu empregado pudesse ter feito isso dentro do horário de trabalho, mas não fez por relaxo para possivelmente levar para casa para fazer lá. Então, o juiz do trabalho também vão ter que tomar um pouco de cuidado com isso. Não é só proteger o empregado, é analisar isonomicamente como isso pode ser aplicado. Mas que não há dúvida que há um avanço e é uma realidade, isso não há dúvida. Ok, nós vamos aqui para um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com uma conversa aqui com o professor André Paes de Almeida. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando, tenho a honra de conversar com o professor André Paes de Almeida, que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Estabilidade e Rescisão. Professor André, ainda falando daquele tema que nós conversávamos no finalzinho do bloco anterior, justamente essa nova ferramenta, a tecnologia, a internet. E aí nós temos agora uma outra possibilidade, isso já vem ocorrendo em alguns países. Acredito que no Brasil ainda não tem essa margem tão grande, mas também já temos sinais de que o trabalhador não está mais na empresa e executar os seus serviços, digamos que de dentro de casa. Isso é uma ferramenta que vem sendo utilizada e vou dizer mais, Rimac, como você percebe que a CLT, quando da sua promulgação, já era avançada. Por isso que eu falo, com todo respeito, eu acho que quem gosta de direito do trabalho hoje ainda tem um grande prazer de poder dizer, de poder militar na área onde quem praticamente fez essa área no Brasil ainda está vivo, que é o ministro Arnaldo Susequinzi, né? Que aos 24 anos, como ministro do governo Getúlio Vargas, fez essa CLT promulgada no dia 1º de maio de 43. E ele já previu o trabalho domiciliar.
Obviamente não nesses termos, né, Rimac? Claro, Mas dá não pra nos adaptar termos. perfeitamente. Mas dá para adaptar perfeitamente. Quando ele previu o trabalho domiciliar, ele prevê que, existindo os requisitos que a CLT menciona no artigo 3º, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, não importa onde o empregado esteja prestando serviços. Pode ser até em casa, mas existirá vínculo de emprego e isso contará como jornada de trabalho. Um exemplo típico, que certamente foi o pensamento do nosso legislador no primeiro momento, é o trabalho de costureira de confecção. Muitas vezes ela trabalha na sua própria casa, com a sua própria máquina, ou seja, a sua própria ferramenta de trabalho, mas mesmo assim ela é considerada como empregada. A CLT já previa isso e prevê isso de forma bastante expressa. E agora, com esses meios telemáticos que a própria CLT também se atualizou, isso não há dúvida nenhuma que continua tendo grande relevância. Cada vez maior relevância. Aquilo que nós estávamos comentando no primeiro bloco, Rimac, não é correto o empregado ir para a casa dele, trabalhar no computador dele, fazer pesquisas muitas vezes para o seu empregador em nome da sua empresa, enviar e-mails e não receber por isso. Muito cômodo do empregador uma situação como essa. Então, acho que essa grande atualização, ela é absolutamente indispensável. E, mais uma vez falo, por isso que nós não podemos ter um Código de Direito do Trabalho. Até concordo, e temos inclusive um projeto de lei nesse sentido, para que exista um Código de Processo do Trabalho. Porque, como você sabe, a CLT ela é um conjunto híbrido de leis. Ela contém tanto direito material como direito processual. Diferente da boa parte dos códigos que nós temos no Brasil. O Código Civil traz leis materiais cíveis e o Código de Processo Civil, leis processuais cíveis, Código Penal e Código de Processo Penal, respectivamente. A CLT não. A CLT, no artigo 59, fala de hora extra. No artigo 895, fala de recurso ordinário, direito material e processual. E nós somos carentes de um Código de Processo do Trabalho. Gosto muito de uma frase do Manuel Antônio Teixeira Filho, brilhante Manuel, num livro de execução, que ele fala que enquanto nós não tivermos um Código de Processo do Trabalho, nós vamos continuar nos servindo das migalhas que sobram nos banquetes do processo civil. Pela aplicação subsidiária que a gente tem Tomando emprestado. área. Tomando emprestado de lá, tomando emprestado de lá, tomando emprestado, e a gente precisa ter um código. Agora, um código de processo. Um código do trabalho inviabilizaria toda esta atualização que precisa ter nas rotinas laborais no Brasil. Nossas rotinas trabalhistas se alteram mesmo com muita frequência. Então não dá para ter um código disso. Aqui eu entendo de maneira muito clara que quem fala aqui sobre a necessidade de um código do trabalho não é conhecedor do direito do trabalho a fundo, porque isso, num primeiro momento, não nos traria vantagem e, no segundo momento, nos engessaria um pouco, o que é de extrema preocupação. Você que atua não só como professor, mas também como advogado, nessas sessões que eu citei agora, de o trabalhador estar em casa e executar o seu serviço, aí não mais como uma extensão do seu trabalho lá na empresa, mas sim como trabalho mesmo, o seu trabalho na empresa, nós já temos muitas demandas. Quer dizer, nós não temos nem tanto isso ainda no Brasil inserido na nossa cultura, né? Eu acho que o empregador ainda está mais assim, com o olho voltado para aquele trabalho ali que ele está fiscalizando e acompanhando. E não mais para aquele funcionário que ele está em casa, não sabe o que está fazendo. Mas ele, ao final, vai ver o resultado. Né? Nós precisamos trabalhar isso mas também. Mas é gozado porque outro dia eu vi uma frase, eu não me recordo de quem, se não citaria, peço perdão. Mas eu vi uma frase falando que o empregador no Brasil é um pouco como São Tomé. Ele quer ver o cara lá trabalhando. Ele quer ver você trabalhando, senão ele não vai acreditar e ele não vai te pagar. O resultado não significa muito. O resultado não significa. Ele quer ver você ali, utilizando o português, claro, né, como a gente fala aí na prática, ele quer ver você ralando ali no negócio. Senão ele não vai acreditar que você estava trabalhando. Agora, é claro que isso chegará à Justiça do Trabalho. Também tem uma preocupação, porque como o empregador é mesmo como São Tomé, acaba acontecendo isso que você falou. Você pode ter certeza que nós começaremos a ter mais demandas trabalhistas ainda impondo algo de difícil controle por parte do empregador, mas que o empregado acaba tendo a possibilidade de comprovar. Quando eu falo o receio de mais demandas trabalhistas, é que o judiciário trabalhista já está atolado. A gente precisaria de algo um pouco mais efetivo do ponto de vista extrajudicial. Eu acho que essa, Rimac, é uma das grandes falhas que a gente tem no nosso, não no Poder Judiciário, no Brasil como um todo, porque
é muito fácil chegar à justiça do trabalho. E por que é muito fácil? Porque empregador, eu vejo isso muito no meu escritório, empregador ele tem aquele critério, eu não vou pagar nada fora, porque nada que eu pague fora impede que esse cara entre na justiça do trabalho. Então eu vou pagar, ele vai entrar e eu vou ter que pagar de novo. O que não é bem assim. Mas a gente precisaria ter algo mais efetivo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista extrajudicial, para evitar essa proliferação de demandas trabalhistas que realmente é algo preocupante. Eu mesmo já tive conhecimento de empresas que fazem já o seu banco de reserva de processos. É verdade. Né? Incrível. É impressionante. Olha, não vamos pagar, mas se depois pagar a gente já tem um banquinho aqui, a gente acaba... Então... É impressionante. Mas eu vou ser muito sincero a você. Essas empresas normalmente são empresas que sabem que fraudam. E empresas que devem ser combatidas não só pela Judiciário Trabalhista, como pelo Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, a CLT, Rimac, ela é um dos poucos diplomas legais no país que não pune o reincidente. Isso é uma falha do nosso poder trabalhista. Então, a punição deve vir pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, vendo que a empresa é reincidente em fraudar, em precarizar as ações trabalhistas, as relações trabalhistas como um todo, o Ministério do Trabalho deveria ir mais às empresas, mas deve continuar fazendo um trabalho bem feito, como fazem, mas com uma fiscalização um pouco mais efetiva para multar essas empresas, para não deixar com que essas empresas tenham um raciocínio de que vale a pena fraudar do ponto de vista trabalhista. É aquilo que você falou, eu já tenho um caixa para pagar, porque o que eu não pago para esses empregados, lá na frente não são todos que entram na Justiça do Trabalho, e os que entram ainda têm a possibilidade de fazer um acordo. E muitos fazem pela necessidade. É verdade. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor André Paes de Almeida. Bem, professor, o senhor citou no finalzinho do bloco anterior o trabalho da Justiça do Trabalho, os tribunais lotados, muita demanda, mas ainda que pese tudo isso, e eu acredito isso a duas coisas, talvez inegáveis, uma aliás, três, né, nós temos aí. Talvez essa falta de fiscalização, acompanhamento, e aí vai parar no tribunal. A outra é o próprio trabalhador que necessita, nesse caso, se sente prejudicado e tem que procurar. E a outra é justamente essa confiança do trabalhador na Justiça do Trabalho. Então, são três causas que acabam, na minha opinião, claro, eu acredito que você tenha até um ponto de vista muito melhor que o meu, mas ainda que pese tudo isso, a Justiça do Trabalho tem conseguido dar uma resposta satisfatória, e aí em termos de tempo, caso, podemos até colocar em termos de decisões também ao trabalhador? Olha, do ponto de vista de tempo de demanda, o Judiciário Trabalhista, eu aposto com qualquer um, é o mais rápido que existe no Brasil. A Justiça do Trabalho está absolutamente de parabéns. Eu milito muito na advocacia, meu escritório em São Paulo, eu ouço sempre, mas eu advogo também muito no sul do país. Nós, por exemplo, Florianópolis, o TRT da 12ª região, ele é totalmente informatizado. São raras as localidades de Santa Catarina onde há processos físicos. Na região Paraná, raras as localidades onde há processos físicos. O avanço é flagrante. Você vai fazer uma audiência em Curitiba, parece que você entrou num estúdio, como o nosso. Você põe fone de ouvido, microfone, computador, ninguém digita mais nada, é tudo gravado num CD. Não existe mais o processo físico. Eu, em São Paulo, acompanho o processo com o meu escritório de São Paulo em Curitiba, como se estivesse em Curitiba. As demandas são extremamente ágeis. É claro, o que nós temos de maneira problemática, na verdade, é a pletora de recursos que existe no processo do trabalho. Só para dar um exemplo para você, Rimac, de uma decisão proferida pela Vara do Trabalho, cabe em tese embargos de declaração. Desses embargos de declaração, eles interrompem o prazo para o recurso próximo, que seria o recurso ordinário. De recurso ordinário denegado, cabe agravo de instrumento, novos embargos. Do recurso ordinário, recurso de revista. Novo agravo, novos embargos. Embargos no TST. Novo agravo, desse caso regimental, e novos embargos. Depois cabe recurso extraordinário para o STF. Nós estamos falando deste montante e não entramos na fase de execução, onde nós temos mais recursos e mais possibilidade. E mesmo assim, nós vemos um processo onde existem recursos até o Tribunal Superior do Trabalho julgados em 2 anos.
E esse problema da questão recursal já não é mais um problema exclusivo da Justiça do Trabalho. Claro, exatamente, né? Exatamente. Observação extremamente bem feita. Não é um problema do Judiciário. Acaba sendo algo legislativo e que tenta, se é bem verdade, suprimir. Os recursos trabalhistas, eles tentam ser suprimidos, tentam ser evitados no que diz respeito à matéria. Tem conseguido fazer isso. A Justiça do Trabalho realmente está de parabéns com isso. Bem, nós vamos aqui às indicações de leitura. Vamos começar com esse aqui. Claro. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, senão... Pronto. Até porque ele já tem um volume um pouco maior. A CLT comentada está aqui. E eu queria que você comentasse. Claro. Essa CLT eu tenho um prazer de falar sobre ela, porque é deste paradigma que eu falei a vocês, o doutor Amador Paes de Almeida, um dos maiores juslaboralistas que esse país já teve e ainda tem, que é meu tio, meu grande mestre, uma pessoa extraordinária em todos os sentidos, sentido familiar, pessoal e como profissional, escreveu isso aí como se fossem as aulas que ele dava, nas quais eu me espelhei muito realmente. Uma CLT brilhante, onde há comentários de fato de legislação, comentários de súmulas, orientações jurisprudenciais, uma CLT que realmente dá gosto. E atualizada. Então, o Amador continua aí nativo, escrevendo os livros dele, e eu não poderia deixar de indicar, porque de fato não é só. Eu posso até ser suspeito, mas quem tiver essa obra sabe que essa suspeição não vale, porque de fato ela vale a pena. Bem, professor André Luiz Paes de Almeida, aqui nós temos Direito do Trabalho. No caso, o autor dessa obra é gente boa também? Rapaz, esse cara aí é sensacional, pelo amor de Deus. Esse aí, vou te falar um negócio, esse cara aí, poucas pessoas são iguais a ele. Como diria o Saulo Ramos naquele livro brilhante, O Código da Vida, a modéstia é o pudor do orgulho, né? Bom, já que falamos então tanto do autor, fale do livro. Você sabe que esse livro, eu tenho um carinho especial por ele. Esse livro foi o meu primeiro livro lançado. Hoje está na 11ª edição, saindo a 11ª edição agora, e realmente eu tenho um carinho muito especial por ele. Fui convidado pela editora para fazer esse livro, que tem direito do trabalho, tem processo do trabalho e tem legislações especiais. Tem todo o conteúdo de maneira não tão resumida, porque já é um livro com quase 400 páginas, mas um livro bem atualizado, no qual eu tenho um carinho todo especial, porque além de ser o meu primeiro livro, ele corresponde àquilo que os acadêmicos, que os alunos de direito efetivamente querem. Então acaba sendo realmente uma menina dos olhos aí para mim. Bom, nós temos esse outro aqui também, que é seu. Bom, esse no caso foi o primeiro, é isso? Esse foi o primeiro, esse foi o primeiro. E esse é o último. Esse é o último? É o último não, mais recente. Ao todo são quantos? São 7 livros. Ao todo são 7 livros. Eu escrevo também por outras editoras, não só pela editora desses 2 livros, mas também por outras 2 editoras. Mas esse livro também, que você vai mostrar aí... Mas todos na área da legislação trabalhista? Todos na área trabalhista, todos na área de direito e processo do trabalho. Não me meta a escrever aquilo que eu não sei, não. Aquilo... Física quântica? Por Nada, não, esquece. Não me fala não, esquece. Não vou nem tão longe, nem penal, essas coisas assim, eu me meto a fazer, não. Porque, de fato, aí não tem isso. Agora, nesse livro, eu, por ideia, inclusive, minha e da editora, eu fiz um apanhado geral. O que normalmente os meus concorrentes, quando eu falo concorrentes, entendam concorrentes no bom sentido, porque tem livros excelentes aí, todos de colegas e amigos muitas vezes. Mas muitas vezes você tem o quê? Uma CLT comentada em um livro de súmulas comentadas. Eu incluí tudo num livro só. Num livro que é CLT e súmulas do TST comentadas. Então, nessa obra, eu comento os artigos da CLT e comento também as súmulas do TST. Já com atualização também, com sucessivas reedições, graças a, sem dúvida nenhuma, os meus leitores, que eu agradeço muito, mas é uma conquista. Escrever esse livro é uma conquista. E faço também de forma mais descomplicada, como eu tento trazer um pouco das minhas aulas dentro desses livros, destinado não só a acadêmicos, mas como também um preparatório para a segunda fase do exame de ordem, onde acaba auxiliando muito aqueles optantes da área trabalhista.
Ok, bem, eu tive a satisfação de conversar hoje aqui no Saber Direito Debate com o professor André Paes de Almeida. E lembro que você pode participar do programa por meio do nosso endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é o www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.